Tudo bem? Sou o professor Antônio Roberto Xavier, né? Já fui professor de vocês em outra disciplina, tá? Estamos retomando aqui nessa disciplina de Gênero, Políticas Educacionais e Escola Inclusiva. Eu, Antônio Roberto Xavier, sou professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Unilab, como vocês todos conhecem, né? E vamos aqui apresentar uns textos, né, em forma de slides, sobre a nossa temática, certo? Então, desejo a todos e a todas um bom curso, uma boa disciplina, tá? E convido doravante a refletir comigo sobre essas questões, tá bem? Bom, comecemos com uma reflexão. Nossa reflexão é sobre como as temáticas gênero e ou sexualidade estão ou não sendo debatidas na escola a partir das políticas educacionais e dos documentos oficiais, tá? Então, essa é uma preocupação, uma reflexão inicial. Até que ponto, ou de que maneira, estão ou não estão sendo debatidas nas escolas a categoria gênero ou sexualidade? Não é? Como essas categorias, esses temas, estão sendo abordados ou estão sendo recebidos pela comunidade escolar? Ou não estão? Tá? Então, convido a todos a seguirmos aqui. Primeiramente, vamos refrescar aqui a nossa memória sobre alguns conceitos básicos. E já falamos, já aprendemos sobre, mas convido novamente para que a gente fique com isso bem consolidado, né, em nossas mentes. Então, passaremos aqui brevemente sobre os conceitos de gênero, sexualidade, identidade de gênero, cisgênero, transgênero e sexo. Bem? Relembrando que esses conceitos, eles são diversos. Aqui é apenas um, não são estanques. Tá bem? Primeiro, gênero. O que é gênero? Nessa definição simples, nós podemos dizer que gênero envolve todas as formas de construção social, cultural e linguística implicadas com os processos que diferenciam mulheres e homens. Esse conceito tem o objetivo de distinguir as diferenças sociais e culturais do homem e da mulher, de modo a enfatizar as suas características. Então, a construção social, cultural e linguística. Tá? E isso ocorre com homens e mulheres no decorrer da evolução humana. Sexualidade. O que é sexualidade? Bom, nós temos aqui, rapidamente, a definição de que seja expressa no estilo de vida que cada pessoa adota, o modo como se demonstram os afetos, na percepção erotizada dos estímulos sensoriais e também nos papéis de gênero. A sexualidade envolve, além do corpo, os sentimentos, a história de vida, os costumes, as relações afetivas e a cultura. Portanto, é uma dimensão fundamental de todas as etapas da vida de homens e mulheres, presente desde o nascimento até a morte, e abarca aspectos físicos, psicoemocionais e socioculturais. Portanto, essa é uma definição de sexualidade, que, ao contrário de envolver só o corpo, só as questões materiais, né, envolve os costumes, as relações afetivas, a cultura, tá? As questões psicoemocionais e socioculturais. Identidade de gênero. Identidade de gênero é o jeito adotado para vivenciar o feminino ou para vivenciar o masculino, ou ambos, ou nenhum, ou todos. Então, isso é identidade de gênero, que tem implicações nas relações estabelecidas entre homens e mulheres. A identidade de gênero é formada constantemente, diariamente, no decorrer da vida de uma pessoa. Essa identidade pode ser modificada, porém ninguém pode obrigar uma pessoa a fazê-lo, né? Então é aquela coisa, a identidade de gênero, ela se constrói, né? E ela pode ser mutatis mutandis. Então, muitas vezes, a pessoa está num corpo, mas que não se reconhece naquele corpo, né? E, portanto, ela busca aí a sua identidade de gênero.
modificando, né? Mas isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão que não pode ser feito por outro, tá? Cisgênero se refere ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o seu gênero atribuído no momento de seu nascimento, ou seja, baseado no sexo. Então, é aquela pessoa que realmente se identifica, né, a partir de suas características, né, biológicas por ocasião do nascimento. Transgênero. Transgênero já faz o caminho inverso, né? Se refere ao indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que corresponde ao seu gênero, atribuído no momento do nascimento. Então, o transgênero é exatamente aquele que busca, né, busca encontrar na sua identidade, né, no seu gênero, diferentemente daquilo que foi lhe dado, né, com base no sexo. Sexo é a caracterização fisiológica que diferencia macho e fêmea, composto por principalmente um conjunto de hormônios e aparelho reprodutor, pênis nos machos e vulva nas mulheres. Além disso, o sexo pode ser entendido como um coito, ou seja, a relação sexual praticada entre as pessoas. É um conjunto de características genotípicas e biológicas. Passando rapidinho, esses conceitos e definições já é do conhecimento de vocês, todos nós já sabemos, já debatemos isso em aulas passadas, é só para refrescar a memória. Bom, no cômputo geral, nós podemos dizer que há muitos autores nacionais e internacionais que discutiram e discutem a categoria gênero, né? No entanto, mesmo com o vasto material acadêmico e científico já produzido, esse termo ainda é considerado um tabu social, além de ser interpretado, muitas vezes, de forma errônea e ou simplista, inclusive por profissionais da área da educação. Então, apesar de todos os debates, apesar de todos os estudos, apesar de todas as produções acadêmicas, científicas, né, a categoria gênero, o termo gênero, ainda é um tabu social. Portanto, nunca é demais estar discutindo, não é, a matéria, estar discutindo essa categoria. Porque, apesar de, como já falamos, temos aí, apesar das discussões serem de forma globais, nacionais e internacionais, ainda é um tabu social, não é, a categoria gênero. Bom, por exemplo, o Meyer enfatiza que gênero aponta para a noção de que, ao longo da vida, por meio das mais diversas instituições e práticas sociais, nos constituímos como homens e mulheres, um processo que não é linear, progressivo ou harmônico, e que também nunca está finalizado ou completo. Assim, fica evidente que as diversas instituições às quais nos relacionamos contribuem para a formação ou construção de gênero, de maneira positiva ou negativa. Portanto, essa construção social, cultural, que é o gênero, né, ela não é linear, não é linear, e ocorre muitas vezes de forma não harmônica, né? Com o tempo, com o passar do tempo, essa construção, formação do gênero, ela vai se constituindo, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Bom, trazendo para as terras aqui do nosso Brasil, né, a categoria gênero ganha uma nova roupagem, um certo pânico moral, sobretudo a partir de 2014, quando? Das discussões e da formulação do Plano Nacional de Educação, PNE, em 2014. Então, por ocasião das discussões nas mesas, nas bancadas políticas, né, no Congresso Nacional, por ocasião, né, da construção do Plano Nacional de Educação, isso ganhou uma roupagem, né, muito diferente, e talvez não, e uma roupagem que nós não queríamos que tomasse, que tivesse acontecido, tivesse sido vestida, né? Mas vamos lá. Naquele momento, ou seja, em 2014, por ocasião daquelas discussões no Congresso, grupos conservadores ligados a várias denominações religiosas pressionaram o poder público, né,
a fim de retirar do documento a palavra gênero e seus desdobramentos. E assim foi feito. Esse cenário foi constituído, sobretudo, a partir da chamada ideologia de gênero, que acabou por dar ênfase ainda maior na oposição entre os grupos progressistas e conservadores. E esse último grupo de conservadores passou incansavelmente a trabalhar para barrar projetos de lei que almejavam avanços em áreas sociais e culturais, a exemplo da educação, né, que trazia a perspectiva de discussão de gênero e seus desdobramentos, ou seja, diversidade sexual, orientação sexual e por aí vai. São vários os documentos que nos mencionam, por exemplo, a bancada cristã, a cruzada religiosa, o lobby religioso, o lobby conservador, ao designarem as forças políticas de oposição à inclusão das temáticas relativas à defesa e à afirmação dos direitos humanos nos documentos oficiais. Esse grupo conservador reúne parlamentares de diversos partidos políticos, a exemplo do Partido Social da Democracia Brasileira, o PSDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, o Partido Social Cristão, né, incluindo parlamentares da época como Marco Feliciano, ou então do Jair Bolsonaro, Pastor Eurico, Eduardo Cunha, entre tantos outros. Então, essa turma, né, dos conservadores, da bancada religiosa, da bancada cristã, da cruzada religiosa, enfim, os conservadores, de uma forma geral, criaram, né, mais um lobby, a questão da ideologia de gênero, como um contraste tipológico, né? E o desdobramento é que essas palavras foram suprimidas, né, criminosamente do Plano Nacional de Educação. A palavra gênero e orientação sexual, assim, não aparecem no PNE, Plano Nacional de Educação. Vale ressaltar que o projeto de lei número 103 de 2012, que tramitava para aprovação na Câmara dos Deputados, mencionava a inclusão de categorias sociais em seu texto, logo no início do documento, a saber, no artigo 2º, inciso 3º, terceira diretriz, em que se lia superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. O ato de retirar e não aprovar os termos gênero e orientação sexual no PNE fez com que o mesmo acontecesse em documentos elaborados a posteriori, como, por exemplo, o Plano Distrital de Educação, os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. Ou seja, com a retirada desses nomes, né, com a retirada dessas categorias do PNE, os planos estaduais e municipais de educação também, né, aproveitaram essa deixa do documento maior e suprimiram essas categorias ou esses nomes, no caso, gênero e orientação sexual. Esse movimento neoconservador, isso aqui é uma ressalva que se faz, não é de agora, né? Chegou ao Brasil, de acordo com Epler, de 1939, surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, mas especificamente por volta de 1960 e 70. O termo neoconservador começou a ser utilizado principalmente nos escritos europeus e estadunidenses, sendo relegada a sua composição à nova direita. E são esses grupos que têm, a todo custo, distorcido os estudos de gênero, alegando que as características ligadas a gênero e à sexualidade devem ser estudadas apenas no campo biológico, desconsiderando aspectos sociais, culturais, políticos e históricos. Além disso, a discussão sobre gênero nas escolas, ações de resistência discorrem que homens e mulheres devem ser sempre considerados diferentes, por conta da anatomia corporal. Portanto, vamos desmistificar, mesmo que brevemente, esse conceito que causa tanto medo socialmente. É preciso que desmistifiquemos, né, essa contra-ação, não é, desse grupo neoconservador que aflorou na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 60, 70 e no Brasil somente mais recentemente. Geralmente, quem está no poder, ou exerce esse poder, dita as normas aceitas e não aceita a respeito da categoria gênero. Aqui, rebuscamos a discussão feita anteriormente nos grupos neoconservadores. Esses grupos buscam, a toda medida, impor maneira de pensar, discutir e vivenciar a categoria gênero, sempre a seu modo excludente, estático e positivo. Vale lembrar que, em uma sociedade como a brasileira, constituída e estruturada na diversidade, em que as diferenças são, com frequência, produzidas no curso das relações assimétricas,
A promoção da cultura do reconhecimento da diversidade sexual e de gênero pode representar mais do que um compromisso ético, um direito irrenunciável. Portanto, é impossível, não é? Numa sociedade tão diversa, tão diversificada como a nossa, tá? Essa discussão ou essas categorias serem suprimidas da sua legislação educacional. Ou seja, que as políticas educacionais não discutam, não tragam a baila, né, a mesa, à tona, as discussões acerca dessas categorias. Isso nos custará, e nos está custando e custará muito caro para a questão dos avanços das liberdades, da democracia, enfim, para o avanço das questões humanitárias. Então, tem sido um prejuízo muito grande, né, a retirada desses termos do PNR. Bom, mas vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós abordaremos a questão de gênero nos principais documentos oficiais da legislação e legislação, tanto internacional como nacional. Um abraço a todos, fiquem em paz, com saúde, tá? E até a próxima.